Enfim, minhas irmãs e meus irmãos. Alguém mandou para você. O Brasil, tenho dito e vou repetir para vocês, precisa mudar. E esse não parece ser, no vídeo, não parece ser uma frase que todo mundo entendeu. Quando a gente vê como é que as estruturas tradicionais da política brasileira se comportam, depois de tudo que aconteceu, na constância de tudo que está acontecendo, a gente precisa repetir antes de mais nada que o Brasil precisa mudar. Essa gente parece que não aprendeu nada com a tragédia. E eu costumo argumentar, como eu estou vendo o Pedro brilhantemente fazer, para que as pessoas compreendam que nossa afirmação é baseada na nossa observação da realidade. E não numa viagem, né, ideológica, numa paixão que não reflete sobre as coisas concretamente. O Brasil está com 13 milhões e 700 mil pessoas desempregados. Eu vou repetir isso cada vez que eu abrir a boca, porque isso não é um número que entra por um ouvido e sai pelo outro. São seres humanos que acordaram hoje de manhã, pularam a catraca do ônibus porque não tem um tostão para pagar a passagem, com o trocador concordando para ajudar, e estão aí batendo de porta em porta na Saara, não tem vaga, não sei aonde não tem vaga, não sei onde está vaga, e que no fim da tarde vão voltar para casa com a boca amarga de decepção. 13 milhões e 700 mil irmãos e irmãs nossos. O Brasil tem mais 32 milhões para quem achar que o Brasil não precisa mudar. 32 milhões e 200 mil pessoas, irmãos nossos de carne e osso, estão empurrados para viver de bico no nosso país, sem proteção de nada, correndo do rapa nas praças e ruas das cidades pelo Brasil lá fora, desorganizando o comércio formal que paga imposto. São quase 60 milhões de pessoas entre desemprego, desistentes de busca de emprego, mais a informalidade e o subemprego. 60 milhões. Para vocês entenderem, claro que não é o caso do militante do PDT, mas eu estou falando ao Rio de Janeiro, ao Brasil, pelo fio do coração dos amigos e companheiras que estão aqui. O Brasil tem hoje, companheirada, 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC. Gente séria, trabalhadora, honesta, que se sente cada uma a pior das mulheres, cada um pior dos homens, porque não deram conta de pagar o crediário nas Casas Bahia, no Ricardo Eletro. 63 milhões de pessoas nessa condição de humilhação. Evidentemente que com um quadro socioeconômico como esse, é óbvio que a consequência mais abrupta e selvagem é a violência. A violência no Brasil matou 62.500 brasileiros, quase todos jovens, quase todos pobres das periferias do Brasil, 62.500 filhos nossos. É só cada um de nós lembrar que podia ter sido um filho nosso mesmo, de verdade, a mãe nossa, o pai, o marido amado, a mulher amada, 62 mil. E o Brasil não consegue investigar nenhum de cada 10, Pedro. Tamanho é o desmonte, a desmoralização, quando não há corrupção generalizada das estruturas do Estado brasileiro. O Brasil precisa mudar. Mas eu não vim, evidentemente, aqui para me queixar ou lamber ferida. Não é replicar a amargura. Eu vim aqui para dizer de onde vem a força e a paixão com que eu estou entregue a essa extraordinariamente honrosa tarefa de liderar as forças trabalhistas para mudar o Brasil. E olha, acreditem, quem está falando aqui não é um patriota sonhador, que eu também sou. Quem está falando aqui é um homem vivido, traquejado. Tenho 38 anos de experiência, nunca respondi por um mal-feito moral, nenhuma vez, nem para ser absolvido. O Brasil não precisa ser assim. O Brasil já é o terceiro maior reserva de petróleo do mundo, vai caminhar aceleradamente para ser a primeira. Nós estamos crescendo a uma condição de quase 40% ao ano, a capacidade da nossa energia, da nossa Petrobras, avançar na produção. Isso é o que a cobiça internacional está olhando. Não pensem que é paranoia, não pensem que é... É isso que essa gente do mundo está olhando.
O Oriente Médio inteiro está em convulsão. A razão é petróleo. E o Brasil é um país que tem mais petróleo perto do maior mercado do mundo, que é a América do Norte, do que qualquer um. O Brasil tem a maior província mineral do mundo. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta, base de uma nova química, de uma nova farmácia. Uma plataforma de biotecnologia enriquece muito mais do que bugiganga eletrônica. O Brasil tem a maior fronteira agrícola por explorar do planeta Terra. 63% do nosso território estão protegidos e nós estamos crescendo, chegando no ano passado a crescer 13% a nossa produção rural, sem aumentar sequer 1% a área plantada. Tal é a capacidade extraordinária do nosso empreendedor, abençoado por uma geografia de solo, de chão, de água, de energia solar que Deus nos ofereceu. Gente querida, o Brasil está falhando. O Brasil que está falhando é a miséria da política. É isso que está falhando no Brasil. Então, viva! Se nós temos tudo isso e a única coisa que de fato está miseravelmente falhando é a política, e nós vivemos num ambiente em que ainda não tiveram coragem, apesar de todo o avanço golpista, de tirar o direito do nosso povo votar, está na mão do nosso povo fazer a mudança. Por isso que haverá muita agonia, muita gemedeira, muita tentativa de resolver a parada dentro de gabinete, em transações tenebrosas, para que as elites continuem monopolizando o poder e deixem o nosso povo fora da jogada. Todas as vezes que tentaram em ambiente democrático, fracassaram. Muitas vezes fracassaram caindo no pior. E é bom que a gente se lembre disso. Não é consequência fatal do nosso amor ao povo que a escolha correta será feita. Lembremos recentemente do episódio Collor para ilustrar aquilo que eu estou querendo dizer. Por isso a nossa tarefa é acreditar no povo, é buscar o nosso povo, é repartir com o nosso povo, compreender a indignação, compreender o desânimo, compreender a revolta, porque para desanimar e revoltar não faltam razões ao povo brasileiro. Não é brincadeira o que eles têm visto, ouvido falar da política. Todo dia é a notícia podre, mal cheirosa, infame, da roubalheira, do privilégio, da mentira, do conchavo, das tentativas espúrias de acertar as coisas da vida coletiva em gabinetes de minorias ativas e agressivas. Mas eu acredito firmemente que é tão e tão grave que a gente pode pedir aos desanimados que não desistam do Brasil. Pedir aos desanimados que deem uma segunda chance à nossa pátria, ao nosso país. Pedir aos revoltados que transformem essa revolta num exercício militante de mudança. E aí vamos escolher, vamos botar o pé atrás, quem a gente deve se apaixonar por artista. Né? Os artistas, os intelectuais, os grandes cientistas, a gente deve se apaixonar por eles. Mas política é bom ter um pé atrás para todos. Um povo que se apaixona por político, antes de olhar de onde ele vem, com quem anda, que ideias professa, que coerência tem entre a conversa e o que andou fazendo, é um povo muito vulnerável à mistificação, à promessa e à demagogia, porque o bicho mais parecido com o Papai Noel que existe no mundo é política em véspera de eleição. E aí nós temos a capacidade de fazer uma diferença. E isso Pedro está mostrando. Eu conheço, já vi a vocação, já vi o talento, mas ele está estudando. Porque o que vai resolver o problema não é conversa fiada. O que vai resolver o problema é exemplo e ideia. Exemplo, né, de comportamento do passado. E ideia para dizer como ele se esforçou para cada sonho se responsabilizar para dizer de onde vai vir o dinheiro, como é a condição de consertar, onde é que está a andorinha dormindo, para a gente poder trocar o ninho dela para colar e daqui para ali. É por aí que o Brasil vai encontrar. E essa nova geração que está surgindo é a crença que o velho militante vê feliz acontecer. Ontem degolaram a cabeça de uma jovem militante de Pernambuco, Marília Reis, pelo simples crime de ter, com as anuências e estímulos da burocracia do PT, apresentado uma ideia rebelde aos acordões de gabinete. Ontem degolaram a cabeça do Márcio Lacerda, candidato rebelde contra as estruturas antigas de Minas Gerais, de onde vem Aécio Neves, não é? Que a gente já conhece bem no simbólico do que eu estou querendo dizer.
E nada mais é o que está acontecendo comigo, com a Marina e, sob certo aspecto, com o Bolsonaro. O problema do Bolsonaro é que o Bolsonaro, digamos assim, com todo carinho, é um boçal, digamos assim. Não é nem isso. Ela que falou aqui, ela me fez uma... Ele é inexperiente, ele não conhece... Esse povo é um perigo, já fica dando corda e tal. Então, mas repare, vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Mas contra ele está funcionando, porque ele é fora do sistemão. A Marina Silva é fora do sistemão. E eu sou desses aí, o fora do sistemão, que conhece o sistemão, que sabe que esse país é saqueado, sabe quem está saqueando e sabe como suspender e acabar o saque e apontar para a punição os saqueadores da vida nacional. Por isso, companheirada, ninguém se preocupe, cada bordoada dessa reafirma a minha convicção de que esse é o caminho que nós temos que trilhar. Fazer negócio de gabinete, se acertar, repartir cargo, fazer as coisas na política até sem escrúpulo, até com companheiros, é a base moral da ladroeira e da corrupção. Porque se você não tem escrúpulo no tratamento com um companheiro, por que vai ter escrúpulo no trato com dinheiro público? E é isso que está na base da deformação brasileira. Vou terminar entusiasmado que estou. Cada vez que eu volto aqui eu tenho emoções e recordações de ter tido o privilégio de ter recebido o último voto de um dos brasileiros que eu mais admirei, tive a honra e o privilégio de ser discípulo, amigo e colega governador Leonel de Moura Brizola. Tive dele o último voto em vida para presidente da República. E essa é uma medalha que me deixa absolutamente encorajado de enfrentar essa parada. Eu vou dizer a vocês, sabendo que a estrada é longa e tortuosa, mas eu acredito firmemente que vocês estão conversando com o próximo presidente desse país. Eu vou mostrar isso a vocês.